Olá, galera, tudo bem? Então, na nossa sequência de aulas, né, eu vou falar com vocês hoje sobre aquilo que o currículo do Estado traz para nós como segundo tema, né, que nós trabalharíamos com o primeiro ano do ensino médio, que seria a pré-história sul-americana e brasileira, né? Eu vou reduzir aqui a minha tela para nós falarmos com o acompanhamento dos slides, né, para trazer algumas ideias para nós aqui na aula, né? Então, a gente tem aqui a pré-história. No primeiro momento, falando sobre a ideia da pré-história sul-americana. Eu acabei colocando o slide errado. Então, deixa eu só colocar aqui a apresentação correta, que é esta, né? Então, vamos lá. Certo. As teorias trazem o quê? A gente tem duas teorias principais que apresentam que a América teria sido ocupada há cerca de 11.500 anos, né, o início dessa ocupação. E aí, nesses dois subtópicos aqui, nesses dois quadradinhos, onde tem o mouse, a gente teria duas possibilidades. A primeira, que os seres humanos teriam vindo do, da Sibéria ali, né, no caso da Ásia, sob efeito de uma glacialização que o planeta ainda tinha, quer dizer, o Estreito de Bering ele ainda se encontraria congelado, então ele não estaria com a parte ali do mar ainda na construção líquida, digamos, ainda estava de forma sólida. Isso possibilitou que houvesse uma espécie de ponte de gelo, vamos dizer assim, entre a Sibéria e o Alasca, aqui na América do Norte, para que os seres humanos cruzassem vindo da Ásia para a América do Norte, né? Inclusive, deixa eu abrir aqui um mapa aqui da América que a gente vai ter uma ideia legal sobre isso daí, né? Então, por exemplo, aqui na América do Norte, acho que esse mapa aqui vai ajudar a gente. Vamos lá. Aqui, né? Então, a gente tem o mapa aqui da América do Norte, que é a Rússia, e aqui os Estados Unidos, no caso, a gente tem o cursor aqui, o Alasca, né? E aí a gente vê que tem uma parte aqui do Estreito de Bering, que na época ele não é no Estreito de Bering justamente por não ter essa parte líquida, ele se tornou essa ponte, né, de gelo que possibilitou que os humanos viessem da Ásia, via Sibéria, e chegassem até a América do Norte, né, via Alasca, depois se espalhando pelo restante da América. Então, voltando aqui para os nossos slides, a ideia seria essa na primeira teoria. E aí, a partir do momento que eles chegaram à América do Norte, eles foram se espalhando pelas outras regiões do nosso continente. E aí, né, pelo meio de microevoluções, vamos dizer, eles foram originando vários povos que habitaram aqui a América. A gente tem aqui, no caso, uma outra teoria que diria que os seres humanos viriam via Oceano Pacífico para a América, a partir das ilhas da Melanésia, na Oceania. Eles chegaram navegando pelo Oceano Pacífico e começaram a ocupar, então, a América do Sul. Durante muito tempo, essa teoria ela foi mais aceita, só que de algum tempo para cá, ela vem sofrendo algumas críticas, alguns reveses, digamos, porque alguns estudos têm dito, né, que esses seres humanos aqui da América do Sul, por exemplo, eles têm ligações genéticas com os povos que habitaram a América do Norte via Estreito de Bering, né? É claro que esses estudos não são tão conclusíveis ainda, né? Eles são bem iniciais, só que eles já começam a apontar para essa teoria do Estreito de Bering, né? Com mais força, digamos. Deixa eu trocar meu lado aqui para não ficar na frente dos últimos slides, né? E essas teorias, elas surgem a partir do quê, né? Das descobertas arqueológicas, desses artefatos, dos fósseis humanos que são encontrados, né? E que vão trazendo evidências, né? A partir de vários estudos químicos, por exemplo, da datação de cada um desses artefatos, né? Sejam instrumentos, sejam fósseis humanos, do momento em que eles existiram aqui na América, né? E em várias outras regiões do mundo, esse tipo de estudo é algo comum, é algo normal. Então, tem várias técnicas, né, científicas que conseguem levar os estudiosos a terem essa datação aproximada. Claro que não dá para dizer algo exato, porque nós falamos de milhares de anos atrás, porém, algo aproximado é bem possível de se conseguir, né? Então, por exemplo,
onde, né, os locais que esses vestígios, esses artefatos, essas, no caso, esses fósseis humanos são encontrados, levam o nome de sítio arqueológico, justamente por conter essas descobertas arqueológicas, né, esses vestígios humanos. Eles, enfim, recebem todo um tratamento diferenciado esses locais por conta da preservação, para que estudiosos possam ir até esses sítios arqueológicos e visitar, investigar, estudar o que há ali de evidências humanas para trazer para nós essas conclusões, esses estudos que nos tragam respostas, no caso da nossa ancestralidade, né, como seres humanos atuais. Então a gente tem alguns sítios arqueológicos na América que se destacam mais que outros. É claro que esses não são os únicos, né? Nós temos uma grande variedade de sítios arqueológicos. Porém, a gente tem esse de Clovis e Middlecroft nos Estados Unidos, tem o de Monte Verde no Chile. Aí no Brasil nós temos três. Um da Pedra Pintada no Pará, que tem a sua importância, claro, porém os mais importantes são da Pedra Furada no Piauí e de Lagoa Santa em Minas Gerais. Por isso que eles estão em negrito aqui na tela, né? Que nós falaremos mais deles no decorrer dessa aula. E aí a gente tem evidências também, estudos que apontam o quê? Que a ocupação total do continente americano, ela ocorreu entre 8.000 e 6.000 anos atrás. Quer dizer, demorou cerca de 5.000 anos para que os seres humanos chegassem, né, via Estreito de Bering, é o que tudo indica, e ocupassem a América, né, no geral, por exemplo, indo até o sul da Argentina, que é o limite do nosso continente, né, na parte sul. E aí, os resquícios, né, os vestígios agrícolas mais antigos datam de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Então, vista a África, por exemplo, né, a Europa, até mesmo a Ásia, a história dos humanos americanos ela é bem mais recente, né? E é assim, só para trazer, a gente tem uma ideia que eu considero mais absurda, de que os seres humanos americanos seriam autóctones, quer dizer, eles teriam surgido aqui na América. Mas surgido do quê? De quem, né? Então não tem nenhum tipo de evidência científica que traga uma verdade para essa teoria. Mas tem algumas pessoas que defendem, né? Assim como a gente tem gente que defende que a Terra é plana, enfim, tem algumas teorias absurdas nesse sentido também. Então, só para dizer que ela existe. E aí, quando a gente vai falar do Brasil, por exemplo, o Brasil tem uma peculiaridade um pouco difícil, que são as condições climáticas em algumas regiões. Então, por exemplo, o Brasil tem a característica do clima mais úmido, mais chuvoso em algumas regiões, principalmente de floresta, e é claro que a gente não pode esquecer da Amazônia, que é a maior delas. Então, qualquer tipo de vestígio humano ou de criação humana que fique nessas regiões, eles não têm uma conservação muito boa, digamos, né? Eles não têm uma grande durabilidade, quanto em outras regiões, por exemplo, aqui na América Andina, em relação aos incas. Então, as múmias incas, elas têm milhares de anos, por exemplo, algumas, e tem uma preservação, digamos, impecável, porque lá o clima é muito seco. Então, favorece. A gente tem exemplo do Egito, né, o deserto do Saara, a questão da baixíssima umidade, ajuda demais a manter esses vestígios intactos, ou quase intactos, o que não é o caso de algumas regiões do Brasil. Então, por isso eu comentei, por exemplo, lá do sítio de Pedra Pintada, no Pará, justamente por estar em uma região mais úmida, mais chuvosa, há uma dificuldade na preservação de maneira maior desses vestígios. O que já não é o caso do Piauí, de Minas Gerais, que, por mais que sejam regiões de chuva também, no caso, tem menos umidade do que o Pará. Então, nesse caso, ajuda essas duas regiões. E aí a gente tem esses dois sítios, né? O de Pedra Furada, no Piauí, que durante a década de 70 foram encontradas centenas de artefatos de pedra lascada, de pedaços de carvão, de madeira, alguns datados de até 48 mil anos atrás. Então, assim, até o momento que se consiga ter de evidência comprovada esses vestígios no Brasil,
lá em Pedra Furada, no Piauí, são os vestígios mais antigos de vida na América. Claro que, como eu disse, né, futuramente podem surgir novos estudos em outras localidades que tragam datações até mais antigas, né, anteriores a 48 mil anos atrás, porém, até o momento, essa é a datação mais antiga. E em Minas Gerais, em Lagoa Santa, foi encontrado até o momento também o fóssil humano mais antigo, né, cientificamente comprovado das Américas, que é a Luzia, né, apelidada carinhosamente aí, que tem cerca de 11.500 anos atrás. E aí tem todo um debate, como eu comentei com vocês no slide anterior, em relação à questão da Luísa, da Luzia, aliás, né? O que acontece com a Luzia? Deixa eu mostrar uma fotinha dela aqui para vocês. Vamos lá. A Luzia, ela foi reconstituída com traços que mais assemelham, assim, aos povos negros, vamos dizer, como a gente pode ver aqui. Então, por exemplo, tem-se a ideia de que, assim sendo, ela não poderia ter chegado via Estreito de Bering, que os povos asiáticos originalmente não são povos que têm características, né, africanas. Porém, de acordo com aquela teoria que eu comentei com vocês de microevoluções dentro do continente, sim, ela poderia ser descendente de um desses povos que veio via, aliás, Estreito de Bering, e dentro dessas microevoluções, e até mesmo a questão de miscigenação de povos tal aqui na América, poderia sim ter existido a Luzia dessa forma como nós estamos vendo, tendo vindo da Ásia. Então, os estudos agora são nesse sentido, né, de procurar entender, de fato, por onde que esses seres humanos vieram, né? Se foi dessa questão da Melanésia, da Oceania, ou da Ásia, como se acredita que seja. Então, voltando aqui para os nossos slides, a gente pode verificar o quê? Que as questões assim físicas dela são muito diferentes em relação aos indígenas atuais, por exemplo. Porém, o grupo a qual a Luzia pertencia, os estudos apontam que deixou de existir, que foi extinto por outros povos mais fortes há cerca de 8 mil anos. Então, quer dizer, dentro dessas microevoluções, esse grupo pode ter deixado de existir e originado os nossos indígenas atuais ou os ancestrais desses nossos indígenas atuais, que fisicamente são diferentes. E mesmo entre os indígenas, não tem um consenso quanto a uma homogeneidade étnica. Porque a gente pega os indígenas brasileiros, por exemplo, eles têm diferença entre eles. O indígena guarani não é igual ao indígena Yanomami, nem em crença, nem em hábitos, nem em tradição, nem em questão física, questão de idioma, há grandes diferenças. Então, há diferenças entre os indígenas dentro do Brasil, dos indígenas dentro da América do Sul, por exemplo, indígenas do Brasil e os indígenas peruanos, bolivianos, os aimarás daquela região, como exemplo, que há diferença desses para os indígenas da América Central, que aí também há diferenças para os indígenas dos Estados Unidos e do Canadá. Então, mesmo dentro dos indígenas, tem diferenças. Então, essas microevoluções são completamente possíveis. Então, por isso que eu acredito que essa teoria do Estreito de Bering ela seja a mais creditada, a mais respeitável, vamos dizer assim. É claro que amanhã pode seguir um outro estudo, como eu disse, que me contradiga totalmente ou quase. Porém, né, os vários estudos nos evidenciam, mesmo que inicialmente, que essa teoria do Estreito de Bering ela é a mais, digamos, aceitável nesse momento. Pode mudar. Aí a gente tem ao fim dos slides, mas tem algumas imagens que eu quero compartilhar com vocês, como por exemplo, pinturas rupestres do sítio de Pedra Furada, no Piauí, de aproximadamente entre 17 e 25 mil anos atrás. Então são vestígios antigos também. Essa daqui é num sítio no Mato Grosso, de 27 mil anos atrás. Então, a gente tem tanto pintura rupestre, como esses artefatos aqui em pedras. Obrigado, McAfee, pela configuração aí, pela verificação do vírus, né? Mas não precisava aparecer bem no meio da aula, mas tudo bem. Veio aqui dar uma da graça dele. Então a gente tem esses artefatos em pedra.
e essa pintura rupestre feita. Voltando para a pedra furada, também tem esse detalhe aqui na pedra, né? Que são marcas na pedra que eles fizeram. Vou aumentar aqui um pouquinho. Que também tem uma datação já desse momento, entre 17 e 25 mil anos atrás. Então, vamos retornar aqui. E tem mais uma imagem de pedra furada, que essa aqui é até mais famosa. Costuma se ver com mais frequência. Então a ideia dessa aula era essa, era trazer essas teorias de ocupação da América, um pouco sobre a pré-história sul-americana e brasileira, mas que nós passamos um pouco também sobre a pré-história da América do Norte, e para falar do ser humano americano em geral. Lembrando que a América é a América toda, do Alasca até a Terra do Fogo, lá na Argentina, sul da Argentina e do Chile, né? Americanos não são apenas aqueles cidadãos nascidos nos Estados Unidos, né? Até porque eles deveriam ser chamados de estadunidenses e não de americanos. Então não, né, pratiquemos o erro e o menosprezo a nós mesmos de não nos vermos como americanos e só eles, né? Então quando a gente fala de América, é tudo isso aqui, né? Esse continente bem grande, né? Na sua vastidão de norte a sul, ok? Então, vamos aumentar a tela aqui para nos despedirmos. Fiquem bem, se cuidem, cidadãos americanos, estejamos no Brasil ou em outros países da América. Não devemos dar esse privilégio só aos irmãos dos Estados Unidos da América, né? Fiquem bem, se cuidem, né? Abraços e beijos virtuais, que é o que temos no momento, e até mais. Tchau, tchau, fiquem bem.